Existem atletas que vencem campeonatos. Existem campeões que marcam gerações. E existem lendas que mudam um esporte para sempre. Ronnie Coleman não foi apenas um vencedor do Mr. Olympia. Ele foi o homem que redefiniu o que significa ser grande, forte, dominante no fisiculturismo profissional. Esse vídeo não é apenas sobre títulos ou troféus. É sobre o último Mr. Olympia de Ronnie Coleman. A última vez que ele subiu ao palco e encerrou em silêncio uma das maiores carreiras da história do esporte. Fala, seus maromba! Eu sou o PH Fonseca, personal trainer e amante do mundo do fisiculturismo, e no vídeo de hoje você vai descobrir como foi o último Mr. Olympia da lenda chamada Ronnie Coleman. Fica até o final. Antes da ascensão de Ronnie Coleman, o fisiculturismo vivia um período em que a estética, a simetria e as linhas clássicas eram o padrão máximo de excelência. Campeões como Lee Haney representavam o equilíbrio perfeito entre tamanho e harmonia corporal. O esporte valorizava físicos grandes, mas ainda dentro de limites bem definidos. A ideia de um atleta com volume extremo, densidade absurda e definição extrema parecia algo distante. Esse cenário começaria a mudar quando um policial do Texas decidiu levar o corpo humano além do que se acreditava possível. Ronnie Coleman não surgiu cercado de expectativas ou holofotes. Ele era um policial de Arlington, no Texas, e treinava em academias simples, muitas vezes sem patrocínio ou reconhecimento. Durante anos, Ronnie competiu no Mr. Olympia sem conquistar o título. Entre 1992 e 1997, acumulou derrotas e frustrações. Mas ao invés de desistir, ele escolheu o caminho mais difícil, treinar mais pesado do que qualquer outro atleta. Cada derrota serviu como combustível para construir um físico que ainda não existia no fisiculturismo profissional. Em 1998, Ronnie Coleman subiu ao palco do Mr. Olympia com um físico que mudou a história do esporte. Volume extremo, músculos densos, definição absurda e uma presença que intimidava qualquer adversário. Naquela noite, Flex Wheeler, considerado o favorito, foi derrotado e o mundo presenciou o início de uma nova era. Não foi apenas uma vitória, foi o momento em que o fisiculturismo entendeu que os limites haviam sido quebrados. Ronnie Coleman não competia, ele dominava. Entre 1998 e 2005, Ronnie Coleman construiu um dos maiores reinados da história do Mr. Olympia. Foram 8 títulos consecutivos, igualando ao recorde de Lee Haney. A cada ano, Ronnie parecia desafiar a lógica ao apresentar um físico ainda maior e mais condicionado. Seu corpo reunia características que antes pareciam incompatíveis: tamanho extremo, definição máxima e força real. Seus limites se tornaram lendários, com cargas que ninguém acreditava serem possíveis para um fisiculturista profissional. Ronnie não treinava para parecer forte, ele era realmente forte. Em um desses Mr. Olympias em que o Coleman foi campeão e o Flex era favorito, na hora do anúncio da vitória do Coleman, o Flex ficou puto da vida, tirou a medalha, gesticulou para os árbitros, dizendo que ele deveria ter sido o primeiro lugar e não o segundo, em um gesto até, na minha opinião, de desrespeito com quem ganhou. E essa curiosidade dessa rivalidade antiga que você não sabia, já vale o seu like e a sua inscrição aqui no canal, ajudando esse canal a crescer. Em 2006, o reinado chegou ao fim. Jay Cutler finalmente derrotou Ronnie Coleman, encerrando quase uma década de domínio absoluto. Aquela derrota não apagou o legado de Ronnie, mas marcou o início de uma nova fase. O corpo já apresentava sinais claros de desgaste. As dores eram constantes. As lesões acumuladas e as limitações físicas começaram a aparecer. Mesmo assim, Ronnie decidiu não encerrar sua carreira naquele momento. Ele ainda tinha uma última história para escrever no palco do Mr. Olympia.
Em 2007, Ronnie Coleman subiu ao palco do Mr. Olympia pela última vez. Não era mais o campeão dominante dos anos anteriores, mas ainda carregava o respeito absoluto de todos ali presentes. Seu corpo já não respondia como antes. A mobilidade era limitada, e especialmente na região da coluna e do quadril, reflexo de anos treinando no limite extremo. Ainda assim, quando as luzes se acenderam, o silêncio e o respeito da plateia mostravam que aquele momento era histórico. Fisicamente, Ronnie ainda impressionava pelo volume muscular e pela densidade que só ele possuía. Mais longe de sua melhor forma, sua estrutura ainda superava a de muitos atletas mais jovens. No entanto, a simetria e o condicionamento já não estavam no nível necessário para disputar o topo. Era visível que aquele corpo havia sido levado além dos limites humanos por muitos anos. O resultado final foi o 4º lugar. Para qualquer outro atleta seria uma grande conquista. Para Ronnie Coleman foi apenas um detalhe. Aquela noite não foi sobre vencer, foi sobre resistir. Cada pose, cada movimento no palco carregava o peso de uma carreira lendária. Após se despedir dos palcos, Ronnie Coleman passou a enfrentar as consequências de uma carreira construída no limite absoluto do corpo humano. Foram diversas cirurgias na coluna, dores constantes e dificuldades de locomoção. O preço da grandeza foi alto. Ainda assim, Ronnie nunca demonstrou arrependimento. Para ele, cada repetição, cada carga extrema e cada sacrifício fizeram parte do caminho que o levou ao topo. Ele viveu exatamente da forma que escolheu. O último Mr. Olympia de Ronnie Coleman não foi um título, nem um troféu. Foi a última vez que o maior físico da sua geração subiu ao palco. Seu legado vai muito além dos 8 títulos. Ronnie Coleman mudou o padrão do fisiculturismo para sempre. Ele mostrou até onde um ser humano pode ir quando decide aceitar limites. Muitos campeões vieram depois, mas poucos, talvez nenhum, conseguiram repetir o impacto que Ronnie Coleman causou no esporte. Em 2007, o fisiculturismo não perdeu apenas um competidor, perdeu um símbolo. O último Mr. Olympia de Ronnie Coleman marcou no fim de uma era de domínio absoluto, sacrifício extremo e mentalidade inabalável. Ronnie não saiu do palco como campeão naquela noite. Ele saiu como algo maior, uma lenda eterna, porque títulos se perdem com o tempo, mas histórias como a de Ronnie Coleman jamais serão esquecidas. Agora eu quero saber de você qual a sua opinião sobre o fim da carreira do Ronnie Coleman. Ele deveria ter treinado com menos carga e preservado a sua estrutura para um fim de carreira mais saudável, ou ele fez o que tinha que fazer para se tornar a lenda que é hoje? Deixa aqui nos comentários. E um outro atleta que não teve um fim de carreira tranquilo foi o Flex Wheeler. E nesse vídeo aqui eu te conto o porquê que ele teve que amputar a perna.